let's go. Alguns dias atrás, enquanto eu estava voltando para casa dentro de um ônibus, eu presenciei uma briga bem na minha frente. Vou contextualizar aqui para vocês o que aconteceu, vou mostrar também as imagens da briga, né, das pessoas que brigaram, e eu fiquei bem reflexivo depois de que tudo aconteceu. Só para contextualizar, eu entrei, sentei num dos primeiros bancos, e assim que eu entrei, logo em seguida entrou um rapaz negro de mochila nas costas. Ele não pagou a passagem. Para você que não sabe, aqui em Londres, no Reino Unido, né, de forma geral, os transportes públicos, eles não são pagos com dinheiro, tá? Você precisa ter um cartão contactless, que é o cartão por aproximação, né? Qualquer cartão que você possa utilizar. E você não paga em dinheiro, seja metrô, ônibus, trem, qualquer tipo de transporte público. Ou você utiliza o cartão Oyster, né? Que é o cartão dos transportes aqui no Reino Unido. Ele entrou, não pagou, ele já começou a falar com o motorista, é porque eu tô trabalhando, porque olha aqui, o meu filho tá doente, não sei o que, começou a falar um monte de coisa, e eu já percebi que esse cara tava alterado, percebi que não era uma pessoa normal. Ele já começou a causar logo ali no início, e aquele clima de silêncio dentro do ônibus, ele passou pelo motorista, parou no meio do corredor e começou a falar, é porque as crianças de hoje em dia, elas não estão sendo instruídas pelos pais, e tinha uma mulher sentada com o seu filho. E ele, enquanto ele falava, a criança argumentou contra ele. Ele, é porque as mães têm que educar os filhos e não sei o que. Eu percebi que não era um cara normal, né? Eu percebi que ele estava alterado por alguma, sei lá, droga ou uma deficiência mental, alguma coisa. Enfim, e tinha um cara do meu lado, e eu olhei pra ele, ele começou a rir e fez assim, ó. Ou seja, tipo, o cara tá causando ali. Quando esse cara que tava do meu lado levantou, o cara que tava causando dentro do ônibus começou a puxar assunto com ele. É, porque não sei o que. E os dois começaram a bater boca. Eu pensei assim, meu, se esses caras brigarem, será que separa? Deixa? É um risco e ao mesmo tempo você pode estar salvando alguém. Yeah, I'm a prick, yeah? What do you think I'm a dickhead or something, brother? What do you do it then? Do it then. Do it then. Do it then. Do it. No, for the free shot. Do it. Go on, do it. Go on, do it. Pussy, oh boy. I swear on your face. Come on the bus, innit? Yo, Go on, do it. No, do it. No, I want you to do it because I'm reacting. See, you're a dickhead, brother. Java, close it down, please. Close it down. Close it down, let's go. Java, please, let's go, please. Come on, let's go. Então eu resolvi filmar caso ele portasse algum tipo de arma branca, porque aqui em Londres acontece muitos crimes com faca, tá? Então se o cara tiver com uma faca por baixo da blusa, você nunca vai saber. Então por isso que é uma situação bastante complicada. Eu comecei a filmar, porque caso acontecesse alguma coisa era um meio de prova, apesar que todos os ônibus aqui da Inglaterra possuem câmeras dentro do ônibus, mas eu comecei a filmar porque eu sei que isso geraria conteúdo aqui para o meu canal, já que o meu canal é sobre vida na Inglaterra. Então o que eu vivencio no dia a dia, eu passo aqui para vocês. Muita gente tem perguntado sobre o meu livro, tá? Para você que não sabe, eu tenho um livro, A Verdade sobre Imigrar. Eu conto muita coisa nesse livro, o que eu já vivi aqui na Inglaterra, sobre preconceitos, mercado de trabalho. Tá lá no link da minha bio também, tá? Não precisa preocupar com o preço não, que é um valorzinho simbólico muito pequenininho. Você gasta isso aí num café. E isso muda a concepção que muitas pessoas têm sobre a cidade de Londres. Quer dizer que todas as pessoas agora vão pensar que Londres é perigoso? Não, mas isso serve de base para você entender que existe pontos negativos, que existe criminalidade e que isso também acontece aqui. Bom, os dois começaram a brigar, discutiam, um cuspiu na cara do outro, enfim, virou uma anarquia e os dois saíram. Só para contextualizar aqui nesse mesmo assunto, teve um dia que um cara tava roubando dentro de um Greggs. Greggs é uma lanchonete, uma cafeteria que vende um tipo de sei lá como chama aquilo, é tipo um enrolado. Eles vendem nuts, aqueles... Pô, cara, não sei nem como é que fala os nomes em português, mas como é que fala aquilo?
Aqui esse negócio redondo é nuts, eu acho que é nuts no Brasil também, né? Eu entrei lá, o cara começou a roubar, colocar tudo dentro da mochila, eu fiquei olhando aquilo, eu falei pra moça, ninguém vai fazer nada? O que acontece se eu ir lá interromper o cara, sei lá, segurar ele? Ela falou, não, a gente não pode fazer nada, é só a polícia tem esse poder. Então, ou seja, nós como cidadão de bem, a gente não pode fazer nada, tem que deixar o cara levar. Já postei vídeo lá no meu Instagram, se você não me segue, tá aqui na tela, Vida Underline na Inglaterra. É sempre bom você me seguir lá, porque eu posto muita coisa lá também, né? Conteúdo mais rápido, 30 segundos, faço bastante vídeo. Então, a moça disse que eu não poderia fazer nada. Então, nessa situação, não fazem nada. E eu já posso até contar uma história curta aqui, rápida, que um dia eu entrei num prédio, um morador do prédio estava em luta corporal com um cara que tinha entrado, sabe quando a pessoa abre a porta para entrar no prédio e o outro vai na rabeira ali e não digita nenhum código no interfone e já consegue entrar? Pois é, isso aconteceu. O cara, ele já fazia isso naquele prédio para roubar mercadorias de encomendas que eles deixavam dentro do prédio. Então, ou seja, ele já era conhecido ali. No que eu abri a porta, foi a mesma coisa de abrir um armário quando o armário tá lotado, cheio de caixa e cai em cima de você. No que eu abri a porta, 2 caras no soco perto de mim, eu olhei aquilo e eu dei um grito na hora, stop, stop! Os 2 olharam assustados pra mim assim, entrei no meio dos 2, já foi força do hábito, eu nem pensei o que eu tava fazendo. Só que o morador do prédio tava levando uma coça. Como eu falei aqui, eles não usam armas de fogo. De vez em quando tem um caso ou outro, mas normalmente eles utilizam facas e às vezes é umas facas bem grandes. Então é uma situação de risco. Eu não digo que é certo e nem que é errado, porque você pode salvar uma vida, né? Dependendo das circunstâncias. Nesse caso, graças a Deus, nenhum dos 2 tinham armas, né? Armas brancas, né? Que seria faca. Mas resolvi ali o problema desse rapaz que estava tomando uma coça. Nesse caso do ônibus, foi a mesma coisa, porque muitas pessoas podem falar, pô, mas você estava filmando e não fez nada. Primeira situação, não era um cara normal, tá? Só pra você entender. Esse cara que entrou, que começou a causar dentro do ônibus, não era um cara que tava bem psicologicamente. O erro nem foi dele, tá? O erro foi do cara que tava do meu lado, porque ele olhou pra mim, concordou que o cara não tava com uma sanidade mental muito boa, resolveu sair, né, na sua próxima parada, e ele começou a discutir com esse cara porque ele não contentou com as ofensas dele. Meu, como é que você vai bater numa pessoa adoecida mentalmente? Você tá adoecido a mesmo nível, porque uma vez que você responde à altura para esse tipo de pessoa, você equipara a tolice, né? Tolice, nem sei se existe essa palavra. Você se torna tão tolo quanto a pessoa, porque se a pessoa fala assim pra você, seu idiota, pra mim você é um viado. Meu, não com ofensas aqui, mas tem pessoas que se ofendem com isso. Eu paro e penso, eu sou um viado? Não, o que é um viado? É aquele animal do campo? O que ele quer dizer com isso? Eu não sou, eu sou um ser humano, então tudo bem, isso não me ofende. Se ele falar pra mim, seu careca, você é careca, eu falo, meu, eu sou cabeludo, né? Hoje eu tô cabeludo, mas então é uma mentira. Ou se ele falar, sua mãe é uma... Eu paro e penso, não, minha mãe não é isso, então tá tudo certo. Eu não me ofendo com mentira. Se ele tá mentindo sobre mim, ok. Agora se ele virar pra mim e falar, seu cabeludo, pô, peraí, ele tá falando é a verdade, eu sou cabeludo mesmo, né? Eu estou cabeludo. Tá tudo certo, porque contra a verdade não há argumento. Então, nada dá nada, 2 pesos, 2 medidas. Contra a mentira, não tem o que fazer porque é mentira. E contra a verdade também não tem o que fazer porque é verdade. Você vai fazer o que contra a verdade? Se é verdade, é. Então, ok, eu não me ofendo com esse tipo de coisa. Então, esse cara que estava causando tinha problemas mentais. O cara que estava do meu lado se equiparou à tolice do outro. Ele não precisava ter comprado briga. Ele não precisava ter, sei lá... Às vezes as pessoas tão sozinhas aqui, que elas vivem num mundo tão solitário e isso causa, sei lá, uma certa instabilidade mental nas pessoas, que cada um vive por si só, todo mundo compra briga um do outro por pouca coisa. Você percebe que quando alguém faz algo de errado na rua, as pessoas já vêm, já falam, não, tá errado, não é assim que funciona. Enfim, tem alguns pontos positivos, mas tem alguns outros negativos, né? Essas 2 pessoas entraram em confronto, não precisava disso. Poderia ter sido totalmente evitado, porque era uma pessoa que não estava com uma sanidade mental muito boa. E fica a dica aí para vocês que pensam que esse tipo de coisa não acontece. Recebi alguns comentários lá no Instagram de pessoas que relataram esses acontecimentos em transportes, em metrôs, que já presenciaram várias vezes. E, enfim,
Isso está acontecendo em todas as partes do mundo, tá? Não é só em Londres, não é só no Brasil. Ainda assim, é bem diferente. Aqui é o índice de criminalidade muito pequeno, mas esse tipo de coisa acontece por aqui. Eu sei que eu tô sumido aqui, peço perdão mais uma vez, tá? Agora é definitivo, eu vou honrar com a minha palavra. Eu vou postar mais vídeos aqui para vocês. Não vou editar, fazer aquela edição maravilhosa, vai ser vídeos mais diretos, dessa forma que eu tô fazendo aqui. Infelizmente, o algoritmo nos judia, né? Ele é muito triste o criador de conteúdo postar um vídeo tão bem editado, aquele vídeo bacana, elaborado, e de repente ele não entrega seus conteúdos. Eu tenho 20 e poucos mil seguidores aqui. Quando eu posto um vídeo, ele entrega meu vídeo para 100, 200 pessoas, e isso é muito triste. Por isso que eu peço para vocês aqui ajuda para postar os vídeos no canal. O que vocês podem me ajudar? Eu não costumo pedir dinheiro aqui, tem aqui o botão aqui embaixo do Valeu, que você pode contribuir com o canal. A gente tem muito gasto para fazer os vídeos, é tempo dedicado, são horas na frente do computador, poder editar um vídeo, é uma boa câmera, é um microfone que estraga, é um cabo que você conecta no computador, enfim, é uma passagem que você tem que comprar para ir lá no centro ou em algum lugar turistar, para fazer os vídeos. Então, se você quer ajudar, quer contribuir com o canal, clica aqui no Valeu, você pode... Enfim, compartilhar, Marcelo, eu não quero te ajudar financeiramente, que eu não tenho condições. Pode compartilhar os vídeos, dá o seu like aí, que isso é importante pra mim. E não esquece de me seguir lá no Instagram também, que isso vai me ajudar demais. É a forma que vocês podem retribuir. Não esquece de se inscrever no canal e te vejo no próximo vídeo.